Vamos trazer a resenha do Caçado do Outubro Vermelho, né? A gente está assistindo Reacher e Red Status, né? E aí quando acaba a temporada, vem sempre aquelas, que séries são parecidas. Vem as sugestões, vem as sugestões, né? Exatamente. A gente terminou pegando o Jack Ryan e aí lembrou, né? Eu lembrei que existia esse que a gente livro, tinha né? esses livros e eu falei, vou pegar, a gente vai ler e fazer a resenha, né? Então, é o Caçado do Outubro Vermelho, o primeiro livro do Tom Clancy. Do Tom Clancy, eu não sei se é o primeiro do Tom Clancy, mas é o primeiro do Tom Clancy do Jack Ryan. Sim, né? com esse personagem. Com esse personagem, né? A primeira aventura dele. Né? E até, inclusive, depois, como já comentei, eu estava comentando, depois a gente vai fazer a resenha da série do Jack Ryan, mas isso é outro vídeo. Eu gostei muito tanto do filme como do livro. Na verdade, eu assisti o filme primeiro e li o livro depois. Acho que nos dois casos, nós dois, né? Então, tem uma diferença grande, né? Porque cada um é uma mídia diferente. Eu acho assim, a comparação, eu sei que não é justo porque muita gente não leu, é muito parecido com a relação do Nome da Rosa. Né? O filme do Nome da Rosa é só a parte da investigação, enquanto o livro não, tem toda a explicação, né? Da Idade Média, isso, sempre tem um background muito maior. Né? E aqui foi a mesma coisa, né? Então eles pegaram só a parte ligada ao Outubro Vermelho, aos submarinos, ao conflito deles, exatamente, né? Então... e deixaram todo o resto. Isso. E esse resto, no caso desse livro, é muita coisa. Porque... Muito detalhe, desde a visão de cada parte envolvida, né? E também fora os detalhes técnicos, né? O autor, como a gente comenta, o autor ele é enciclopédico, né? Então ele explica muito. É aquela brincadeira, eu lembro que a primeira vez que eu li, você sai achando que você pode construir um submarino e sair navegando. Sai operando. Exatamente. Né? Muito detalhe. Mas, na verdade, a diferença da história é a seguinte, né? No filme tem só o submarino, enquanto no livro você tem a linha dos submarinos, né? Aí você tem a linha dos navios que estão seguindo. Sim. Né? Tem todo um aparato. Todos os russos vindo, os americanos vindo, né, para parar os russos, os ingleses vindo ajudar os americanos. Aí tem os aviões, aí tem toda uma parte falando dos aviões. Então você tem os caças, você tem os aviões de espionagem. Aí você tem toda a parte de política. Exatamente. Né? Então o presidente fala com lá o representante russo, que aí tem o senador, e aí tem isso aqui, e aí depois tem uma parte de espionagem ligada a um dos senadores, então tem toda a parte de espionagem. Da contra-espionagem. Da contra-espionagem, então assim, é uma história muito maior do que... É bem grande, mostra toda a estrutura do que é no envolvimento, né, achava que é só uma coisa relacionada ao submarino, mas tem muita coisa. Tem muita coisa a mais, né? Tem muita coisa a mais. Inclusive na parte submarina, tem uma parte submarina que eles ignoram, né? No filme, que é o outro submarino que afunda. Aí o submarino que vai buscar, que no livro, a diferença é que no filme eles levantam lá o tubo vermelho, colocam, emergem, os voadores, né? E aí colocam todo mundo lá no deck e tiram eles naqueles barquinhos salva-vidas. Enquanto no livro, não, no livro o mini submarino vem resgatar todos eles, né? Então vai e volta. Isso, é diferente. São os detalhes, né? É a mesma história, mas são detalhes bastante que fazem muito da história, né? Isso. Mas isso que eu acho que é interessante, né? Mantiveram a essência do que é a história, né? Vamos supor, eu acredito, né, que fizeram a análise, mas isso aqui ficaria mais legal para o público geral. Sim. Que tem coisa, por exemplo, se o público geral fosse ler todos esses detalhes aqui, cara, ia largar no primeiro capítulo, né? Exatamente. É muita coisa, sabe? Livros que tem uma trama mais inteligente, cara, demanda você pensar mais, né? Exatamente. E o povo não quer pensar, quer entretenimento, né?
né? Se bem que eu lembro que tem muita gente querendo de volta esse tipo de literatura do mesmo jeito que está voltando Os de ação, né? os de ação dos anos 80. Porque, apesar de tudo, é um livro de ação. Sim, É um livro de ação. Tem muita ação, até a parte de espionagem tem ação, a parte do governo, dos governos falando, seja o governo russo com o americano, seja do próprio governo americano falando entre si mesmo, né? Tem ação, quer dizer, navios, submarino, avião, tudo tem ação, tem tudo ação. Então você fala, nossa, né? Tipo, é uma história que, uau, né? Você tem piada no meio, né? Eu acho que tem uma parte, acho que eu não comentei com você. Quando eles detectam a primeira vez o tubo vermelho, aí eles falam fez a lista de partes lá de agências do governo que estavam de olho. A agência tal deve estar arrancando os cabelos, outra deve estar andando em círculo, né? Pra querer saber o que esse cara tá fazendo, né? O que os russos estão fazendo, né? Exatamente. Então aí tem todo um processozinho, né, de pensamento, que até descobrir até chamar os tradutores para ir junto com o deadline, né? Para saber qual é que é, né? Sem acidente, que já estava a ponto de ter uma guerra ali, né? Nossa, você sente a tensão no negócio, né? Caramba. E é interessante porque eles mostram, o autor mostra o lado russo também. Então, isso é bem bacana. Quem foi o cara que deu o submarino pra esse cara? Né? Foi tal pessoa. Levou um tiro de 9mm na cabeça. Legal. Então você fala, nossa, né? Ele dá uma mostra do russo com o americano. Assim, mostra tudo. É muito legal. Mostra assim. Óbvio, você vê o filme, é legal, são 2 horas de ação. Imagem é uma coisa, lê a outra, né? Então... Você lê o livro assim, minha nossa. E ele explica tanto, aquela coisa do enciclopédia, ele explica tanto que você sai achando que você consegue escrever também. Eu, assim, nessa parte assim, de livro ser muito técnico, mostrar muitos detalhes técnicos, eu sou meio assim, porque às vezes dependendo do autor, ele só foca nisso, né? Ele não foca na trama geral. Não, esse foca. Mas esse não, foi interessante ter os detalhes do funcionamento do submarino para explicar que ele é perigoso. Você vê que por causa de uma peça que desgastou, que é o caso de material radioativo, cara, aquilo lá pode explodir a qualquer momento. Sim. Imagina o cara lá, tá debaixo d'água, do lado, montado dentro de uma bomba, né, praticamente. Exatamente. Então é uma coisa muito válida essas explicações, né? É bem legal, dá muita ênfase da história, as explicações, dá muita profundidade à história, é bem legal. Né? Então, acho que nós lemos, dá uma leitura. Eu acho que eu demorei um pouco mais para até acostumar o ritmo da escrita do Tom Clancy. Mas aí, a partir do momento que, tudo bem, você vai pensar no livro ou no filme, né? Mas aí, como você vê que tem muito mais detalhe, aí você já faz a separação. Não, isso é um outro filme, na minha cabeça. É uma outra história. É uma outra história, exatamente. Mas acho que fluiu bem, assim, acho que ele rendeu bastante essa leitura. Eu acho que vale muito a pena a leitura. Né? Eu acho que a gente tem que até procurar o retorno, né? A gente estava lendo Reacher, muita gente comentou com a gente, poxa, que legal que vocês estão lendo Reacher. Até pediram fazendo, mais, né? É difícil de ter esse tipo de resenha. Né? Então a gente resolveu trazer essa resenha, uma resenha de um livro que já tem idade, mas que é muito legal, uma trama que vale a pena. Livro bom assim, não envelhece. Não envelhece, exatamente, não envelhece. Então, eu acho que é isso, né? Você daria uma nota? Olha, eu daria um 4,5, de 5, né? Sim. Porque só por causa desses detalhes técnicos, às vezes fica meio arrastado. Tem umas... assim, é que você cria muitos focos de história, e alguns focos de história você termina não se interessando. Teve alguns que eu até cortaria. Tipo, a visão do navio que tá lá no canto do mar, pra que eu precisava? Você cortaria mais, né? Outras pessoas gostam e não gostam do
político, outras pessoas gostam, né? Então, mas eu também, né, eu daria bem um 4,5 de 5, vale muito a leitura. É uma leitura inteligente, então é uma coisa, se você procura uma coisa que vale... É interessante, é uma leitura, né, cheia de ação, né, cheia de suspense, porque está sempre acontecendo alguma coisa. Isso. Né? E no entanto, é uma leitura muito inteligente, porque esse estilo dele de explicar tudo, então, ele explica como funciona o nome russo, ele explica como funciona o reator do submarino, você fala, minha nossa. E mais um detalhe, que acho que isso diferencia desses livros que são muito técnicos, por exemplo, tem o lado humano, né? Tem um lado. Eu acho que o autor trabalhou muito bem. Trabalhou o fator humano com o Jack Ryan, que ele, aliás, depois no vídeo só dele já explicar do personagem, também o envolvimento dos russos e também dos americanos, né? Sim. É uma coisa assim que eu gostei mesmo, muito difícil. Não, é bem legal. Né? O cara que faz esse tipo de escrita muito técnica e ao mesmo tempo muito humana. Parte humana. Exatamente. Muito legal. Tanto que a gente terminou dando uns 4,5, porque apesar de ele ter muito essas explicações técnicas, ele não deixa de ser muito humano, né? Além disso, então é isso, então fica atento aos próximos vídeos, né, às próximas resenhas, né? Nossas dicas, a gente respondendo pergunta, a gente vive indo a eventos, falando de lugares, né, interessantes, sebos que você pode ir no centro, livrarias que você pode ir na Paulista, nós temos vídeos. Outras livrarias que a gente está vendo. Exatamente. Porque o foco aqui é não só escritor, mas também quem é leitor. A parte da literatura em si. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já leram esse ou algum outro livro do Tom Clancy, o que vocês acharam, né? E até a próxima.